Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Na tela estamos com o índice futuro no seu tempo gráfico de 1 hora e agora a gente vai fazer uma análise aprofundada das movimentações que pode estar acontecendo para essa semana. Vamos lá então dar início aqui ao nosso estudo no gráfico e a gente percebe que aqui no micro movimento o índice ele começou a sua movimentação vendedora. E aqui agora um ponto bem interessante. Quero que você marque bem essa região aqui de fundo no 128,100. Essa região aqui é uma região determinante para a tendência da movimentação durante a semana, ok? Então, grave essa informação. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos observar e vamos ampliar aqui as nossas movimentações de regiões de retração que o preço pode estar chegando durante essa movimentação. Primeiramente, a gente precisa atualizar a nossa referência de topo, tá? Então, nós temos aqui o nosso topo prévio, tá? Nós temos aqui a nossa região de caixa de Gann para identificar a região de 50% da retração, então vamos colocar ela lá no nosso topo. E aqui agora nós temos aqueles dois blocos de ordem, aquelas duas regiões de extremidade, ali, regiões de equilíbrio lá abaixo dos 50% da nossa estrutura. Então o que a gente faz? A gente amplia elas aqui, a gente corrige essa movimentação, né? E aqui agora, pessoal, olhem só o detalhe. O movimento, o que fez o movimento? Ele fez um movimento aqui, ó, de impulsão, ele corrigiu, ele fez uma nova movimentação de expansão, tá? Esse movimento aqui de expansão foi originado por este fundo aqui abaixo. Então ele acaba sendo a nossa região de alicerce dessa movimentação. Tá? Então, a gente pode considerar essa região aqui, caso venha a ser rompida, como a nossa quebra de estrutura. Tá? Então, a gente atualiza ela aqui, quebra de característica, perdão. Tá? Então, perdendo essa região, nós temos a quebra de característica do movimento comprador e a gente entra aqui em uma tendência vendedora novamente. Enquanto isso não acontece, os movimentos vendedores que venham a acontecer aqui nessa extremidade, dentro dessa referência, são movimentos vendedores. Tá? Então, preste bem atenção. Por quê? O preço pode romper essa região aqui, e isso vai entregar para a gente a característica de um movimento vendedor, mas ele pode efetuar as correções para depois continuar sua movimentação de baixa. Tá? Então, rompendo essa mínima com convicção, trabalhando, obviamente, ele pode trabalhar dentro dessa região de lateralização e fazendo uma correção. Então, rompe, corrige e ignorando, não renovando esse topo aqui, pessoal, ó. Não renovando esse topo, o preço tende a ter a característica de trazer o preço até esses blocos de ordens na parte inferior, na região de desconto da estrutura. Então preste muita atenção, porque essas regiões vão ser regiões de interesse e regiões aonde vai estar denominando para você qual é a expectativa da movimentação do preço naquele movimento. Tá? E lembre-se que os 50% está abaixo dessa região e a expectativa de um movimento de venda é trazer o preço a níveis inferiores, a níveis mais interessantes para estar adquirindo ali e fazendo as negociações. Bom, tínhamos aqui uma expectativa de movimento, percebam, uma expectativa de movimento que após o rompimento dessa região, ele teria ali a expectativa de trazer o preço até a mínima dessa estrutura. O movimento aqui acabou acontecendo e aqui agora o que a gente tem? A gente tem uma expectativa maior, tá? Então a gente acaba desconsiderando essa região aqui para o intraday, tá? Considera aqui essa região de fundo, caso venha a ser rompido, né, com convicção, nós temos aqui uma quebra de característica do micro movimento, tá? E aí a gente pode ter aqui o início da mitigação da amplitude macro, ok? Só que aqui a gente precisa ficar atento a essa região aqui, pessoal. Só deixa eu atualizar aqui os nossos desenhos. A gente precisa ficar atento a essa região aqui, tá? Ó, onde o preço está bem próximo,
Por quê? Aqui ela pode acontecer o seguinte movimento. O preço pode fazer a manipulação nessa região de fundo, entregar movimentações de alta. Essa movimentação de alta, o que ela tende a acontecer? Ela tende a segurar nessa região aqui. Mas ela pode dar aquela manipuladinha e depois inverter o movimento. Tá? Então, ali aquela região de alta, aquela região de máxima, a gente vai deixar marcada como uma região de caso o preço quebre ela novamente, nós poderemos considerar ela apenas como uma quebra de uma captura de liquidez ou de fato uma quebra de estrutura. Como que a gente vai considerar ela sendo uma quebra de estrutura ou não? Se o preço romper essa região e permanecer acima dela, nós temos a continuidade da movimentação de alta e a expectativa do preço é vir capturar liquidez externa. Ok? Mas antes dessa captura da liquidez externa, fique atento a essa região de extremidade. Tá? Se você está comprado, aqui seria uma região interessante para você estar encerrando uma operação. Mas o meu viés seria aqui uma continuidade para a movimentação de alta. Então, para amanhã, eu imagino que o primeiro movimento da semana ele possa estar manipulando essa região de fundo, invertendo aqui essa correção e depois dando continuidade para uma movimentação. Tá? Então, aqui nessa brincadeira, essa amplitude aqui, a gente tem 2.000 pontos. É uma amplitude bem interessante para a gente estar observando. Então, o que pode acontecer? Se o preço amanhã já abrir com gap de baixa, aqui nessa região, você observa o rompimento do candle da abertura e a permanência da movimentação acima desse candle, né? Fazendo uma troca de polaridade e dando continuidade para uma movimentação de alta. Ok? Dá uma olhada no IFR. Ó, o IFR apresentou região de sobrevenda, está dando divergência no IFR, então a gente pode ter aqui uma correção de alta acontecendo, tá? Nas primeiras negociações da semana, mas, ó, média de 200, tá? Média de 200 nessa região. Então, pessoal, ponto bem relevante, IFR dando divergência, média de 200 aqui nessa nossa região, e o ativo e o índice aqui em região de trap zone, entre as médias medianas, a de 20 e a de 50 e a média de 200. Tá? Então, é uma região onde você tem que tomar muita atenção e tem que ficar atento nessas movimentações. Tá? Vamos para o gráfico de 15 minutos. No gráfico de 15 minutos, as médias bem anguladas e bem alinhadas para o movimento vendedor. Então aqui você pode utilizar previamente essa região aqui como sendo a sua regiãozinha de topo. Tá? Caso o preço rompa essa região, você pode trabalhar com expectativa de movimento comprador no intraday, no gráfico menor. Mas acredito que ele abra amanhã com um gap de baixa, aí você analisa a estrutura aqui dessa movimentação, ok? Essa movimentação do gap de baixa. Tá? É importante aqui, ó, você sinalizar também essa região. Tá? O preço pode chegar até essa região aqui e depois fazer a correção. Então, por isso que eu digo que este topo é um topo extremamente importante. Se o preço ficar acima dessa região, a tendência volta a ser uma tendência compradora. Enquanto o preço está abaixo desse topo, nós temos aqui uma tendência vendedora para o ativo e aqui a nossa expectativa de uma correção macro. Tá? Vamos voltar para o gráfico de 1 hora. Na correção macro, nós temos aqui ó, o preço podendo vir até os blocos de ordem citados lá na parte inferior do gráfico, ok? Então é isso, capitalista. Espero que você tenha gostado dessa análise. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.